Olá, estamos de volta aqui pela TV Ibirité e hoje você vai conhecer um órgão muito importante, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Essa semana falamos com o presidente do Conselho, o Dr. Itagiba. Acompanhe. É um prazer falar com você, Reinaldo, através dos ouvintes da TV Ibirité, para informar como funciona esse importante órgão para a sociedade brasileira. O Conselho Regional de Medicina, atualmente, é presidido por mim, Itagiba de Castro Filho. Eu sou médico pediatra, formado em 1970 aqui pela UFMG, e mais 9 membros da diretoria. Os membros da diretoria do Conselho, assim como os seus 42 conselheiros no total, entre suplentes e efetivos, exercem a função sem nenhuma remuneração. Não existe remuneração por exercício da função, nem de presidente e nem de conselheiro. Nós recebemos uma verba indenizatória pelas sessões nas quais a gente participa. O Conselho é mantido exclusivamente com recursos decorrentes do pagamento dos médicos. Nós não recebemos nenhum tostão do governo. Não existem verbas públicas para o funcionamento do Conselho. Ele é mantido pelos próprios médicos. E é interessante porque é exatamente com esse recurso que o Conselho funciona e, eventualmente, para julgar e punir médicos. Ou seja, nós temos uma liberdade absoluta para nós atuarmos na função que diz respeito demais ao interesse e segurança da sociedade brasileira. Os conselhos são órgãos fiscalizadores do exercício da profissão e também normatizadores. Todas as normas, resoluções que tratam do funcionamento da medicina, do exercício da profissão e também das instituições de saúde passam necessariamente por normas e resoluções que são promulgadas ou pelo Conselho Federal de Medicina, que tem abrangência em todo o território nacional, ou pelo Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, que tem uma abrangência para o Estado. Mas seja como for, todos os médicos que exercem a profissão e que estão registrados no Conselho, obviamente eles estão sobre a égide da fiscalização do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. O Conselho funciona basicamente através de órgãos internos. Nós temos a Assembleia Geral dos Médicos, que é de todos os médicos do Estado, que se reúne 1 a 2 vezes por ano para tratar de assuntos quase que meramente burocráticos administrativos, quais seja aprovação de orçamento, de prestação de contas. E também para a eleição dos membros do Conselho. E tem uma função e as sessões plenárias, que se realizam 2 vezes por mês aqui na sede e que temos a finalidade de julgar médicos que eventualmente tenham cometido infrações e também de apurar denúncias contra os médicos e contra as instituições. Qualquer denúncia que chega ao Conselho, ela é passível de ser averiguada a possível culpa de um profissional médico. Se o Conselho tem notícia de um fato que envolve médico, um fato pela imprensa, num noticiário que um determinado médico cometeu isso ou aquilo, o Conselho tem obrigação legal de apurar. Nesta apuração, a primeira providência é solicitar esclarecimento ou de quem denunciou ou de quem é o denunciado, ou muitas vezes de ambos. Através dessas informações, desses esclarecimentos, é designado um conselheiro para elaborar, para estudar a denúncia e apresentar um relatório. Esse relatório ele é apreciado por um grupo de 7, 8 a 10 conselheiros que se reúnem, como eu disse, 2 vezes por mês aqui na sede, em Belo Horizonte, e analisa-se o parecer desse relator. E em decorrência dessa análise, pode ser tomadas outras providências, como, por exemplo, solicitar mais esclarecimentos, ouvir outras pessoas, e então vota-se pelo arquivamento quando não se constata ter havido nenhuma infração ética por parte do médico, ou pela averiguação mais profunda, ou seja, pela instauração de um processo ético profissional.
O processo ético profissional ele já se reveste de um caráter mais formal. A necessidade de se ter um advogado, mas o médico pode entender que não há necessidade, não é obrigado, e há prazos para que ele apresente novas documentações, novas provas, tanto por parte do denunciante quanto por parte do denunciado. Então, finalmente, depois de transcorrido um período quase nunca inferior a 1 ano, esse médico então vai a julgamento. E aí o julgamento ocorre com um mínimo de 11 conselheiros, no máximo 21 conselheiros, em que se dá a oportunidade, novamente, do denunciante apresentar a sua denúncia, do denunciado de fazer a sua defesa, acompanhados ou não por advogados, e posteriormente, então, os conselheiros decidem pela culpabilidade ou pela absolvição de um médico. Decidindo pela culpabilidade, tem que se estabelecer bem claramente o que foi que ele cometeu de errado, né? Qual infração que ele cometeu e qual a pena que ele está sujeito. A pena ela é prevista numa lei de 1957, que vai desde uma advertência confidencial até a cassação do registro do médico. A advertência é a pena mais simples, mas nem por isso deixa de ser danosa, porque é como se estivéssemos dizendo ao médico: olha, você errou, não faça mais isso. E a última, que é a cassação, ela equivale à pena de morte, porque o médico não pode mais exercer a profissão da medicina. Então, nós restringimos as apenações mais graves para crimes mais graves, com maior potencial ofensivo. E, obviamente, as apenações mais brandas para aqueles ilícitos de menor poder ofensivo. E aí, obviamente, existe uma variação que também passa por uma suspensão do exercício da profissão por um período de até 30 dias, pela censura pública, em que o nome do médico é divulgado pela imprensa através das publicações oficiais e num órgão de jornal ou de televisão de maior circulação na região onde o médico convive. O Conselho também tem uma função educativa muito grande. Ele promove cursos para manter os médicos atualizados. Ele promove reuniões periódicas, junto, inclusive, a estudantes de medicina, para poder dizer da importância da prática da ética no exercício da profissão. É importante lembrar que o exercício da medicina, dentro dos princípios da ética, dentro daquilo que se estabelece o Código de Ética, é seguramente a maior defesa que o cidadão e a sociedade têm no seu atendimento por um profissional de saúde. O médico que exerce medicina com ética, ele seguramente presta um benefício inestimável ao cidadão, né? E ao contrário, o médico que exerce medicina sem a ética respectiva, ele com certeza estará promovendo uma medicina de qualidade ruim e com prejuízo para a população. Então a ética é muito mais do que uma palavra bonita. Ela representa aquilo que nós temos de mais importante no trato da medicina, que é ter o cidadão como alvo de toda a atenção do trabalho do médico, né? E exercendo a medicina com dignidade, com transparência, com generosidade, com compaixão e com competência. Portanto, a sociedade brasileira, né, pode ter certeza, e mais especificamente a sociedade mineira, de que nós, do Conselho Regional de Medicina, trabalhamos em defesa dessa sociedade, da população. O exemplo mais claro disso é que o nosso Código de Ética tem 10 artigos que tratam dos direitos dos médicos e aproximadamente 114 artigos que tratam de obrigações do médico, aquelas proibições para o médico exercer a sua profissão. De maneira que é um prazer falar com vocês, me coloco à disposição para em qualquer outro momento, seja aqui no Conselho, seja através de representantes do próprio Conselho, de outros profissionais, para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas relacionadas a esse importante órgão para a população brasileira, que é o Conselho Regional de Medicina.